E aí, para a live de hoje, a gente aí tá se recuperando daquela pancada que foi, daquele volume absurdo de gente que foi a nossa semana de arte e educação, que foi, puta, uma delícia. E aí eu abri uma live aqui, como o Instagram é novo, como essa nossa relação é toda nova, eu abri uma live aqui de perguntas e respostas, para vocês ficarem absolutamente à vontade para perguntar o que quer que seja, o que vocês quiserem, para vocês perguntarem. Lógico, pessoal, relativo à Home Educação, né? Relativo aos educativos, à semana de arte, ao curso de arte e educação, o que é que vocês quiserem perguntar, fiquem super à vontade. E aí, para começar a nossa live, a gente abriu uma caixinha de perguntas ontem, antes de ontem, eu não me lembro, e recebemos algumas perguntas aqui, eu anotei todas elas. Como a gente abriu a caixinha, eu não consigo selecionar ela aqui para mostrar para vocês, mas nós anotamos todas elas para responder aqui e, enfim, espero que dê tempo aí de responder todas as perguntas. Para quem estiver aqui na live e quiser interagir, quiser fazer perguntas, enfim, aqui embaixo tem um botão, aqui embaixo do meu dedo, ó, tem um botãozinho com uma interrogação. Então vocês podem clicar nesse botãozinho e mandar uma pergunta. Tomás, o que significa bababá? O que é isso? Como funciona aquilo? E bababá. Pode mandar, que essa pergunta eu também vou ler e vou compartilhar com todos os colegas aqui. Beleza? Dois últimos recadinhos, são 8 e 8, às 8 e 10 a gente começa. O próximo recadinho aqui no aviãozinho você consegue clicar nele e mandar para mais colegas, para mais educadores, para mais professores, enfim, para mais pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo nosso conteúdo. Então clica aqui nesse aviãozinho e manda para todos os amigos aí que você acha que pode se interessar pelo nosso conteúdo. E terceiro e último recadinho, falei aqui das perguntas, falei do aviãozinho, e agora terceiro e último recadinho são os coraçõezinhos que ficam aqui embaixo também. Clica no coraçãozinho aí para vocês verem o que acontece, ó. Clica no coraçãozinho. Os coraçõezinhos começam a subir aqui, ó. E significa para nós, para mim que estou aqui falando, que opa, fiz alguma fala que faz sentido, o pessoal tá reagindo, né? Eles sobem instantaneamente aí. Então fiquem super à vontade para interagir também pelos coraçõezinhos que a gente vai, enfim, interagindo. Aí, ó, todos os coraçõezinhos subindo. A gente vai respondendo, vai, enfim, interagindo com todos vocês. Beleza? Combinado? Então vamos lá, 8 e 9, deixa eu dar boas-vindas aos últimos que entraram. Andréa Luciane Lopes, bem-vinda. Evertíssimo, bem-vindo. André Alves, bem-vindo. Arte Gravura, bem-vindos. Marcos Vitor, bem-vindo. Poletiana Paula, bem-vinda. Pietro, mandei um e-mail para você, acho que ontem ou hoje. Muito bem, muito bem-vindo. Pietro aqui da região, artista. Silvia, bem-vinda. Andréia, Gé Miranda, Davidson, que legal, uma galera aqui. Depois me manda aqui pra mim de onde vocês são, que eu fico sempre curioso de saber da onde é o pessoal que a gente tá conversando aqui, alcançando, enfim. Então manda aqui da onde vocês são. 8 e 10, vamos começar o nosso bate-papo. E eu vou começar aqui com algumas perguntas que a gente recebeu. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui foi: qual o benefício que a arte traz para a vida das crianças? Pergunta muito pertinente, a gente recebeu muita pergunta aqui. Mauá, Pernambuco, Paulista, que legal! Galera aqui da região e a galera bem de longe, que bom, que bom, que bom. Então qual o benefício que a arte traz na vida das crianças? Como propósito, né, a Uma Galeria, ela tem o propósito de formar cidadãos mais críticos, né, de cabeças pensantes, pessoas mais protagonistas das suas ações. E eu tenho feito esse exercício com os meus sobrinhos desde que eles nasceram, porque a galeria tem praticamente a idade deles, né? A Sofia, a mais velha, tem 8 e a galeria vai completar 8 anos. Então praticamente desde que eles nasceram eu os trago aqui e vou apresentando um trabalho, outro trabalho. E o que eu posso dizer desde já, assim, para bebês e crianças muito pequenas, é que o simples fato da visitação, ela ser estimulada, né? E os tipos diferentes de mídias
serem apresentados para as crianças desde muito cedo, ainda que eles não façam ideia do que eles estejam escutando, né? Ou a gente acha que eles não fazem ideia do que eles estão escutando, isso vai formando repertório. Então isso deixa de ser um paradigma para aquela criança, né? Muitas vezes aquilo é um paradigma para o pai vir dentro de uma galeria, vir dentro de um espaço museológico, enfim. E ao passo que aquilo deixa de ser um paradigma para o pai ou para aquela criança vai se sentir muito mais estimulada, aquela criança vai se sentir muito mais impelida a frequentar, a consumir e buscar outros tipos, outros lugares, enfim, outras linguagens, né? Teatro, dança, música. De fato a arte toca no sensível. Então eu acho que esse é o principal benefício, seja para uma criança muito pequenininha, dessa ampliação do repertório, e aí para uma criança um pouco mais crescidinha, de fato o convite à reflexão, para ideias novas, para o diferente, né? A gente está vivendo coisas tão malucas no mundo todo, né? Até no Big Brother aí tá tendo uma baita repercussão, que nada mais é do que o reflexo do que a gente tem na vida, né? A gente está vivendo uma situação tão severa, tão extrema, e a arte ela é capaz de abrir a mente para o outro, né? Abrir a mente para novas possibilidades, para outras possibilidades. Então eu acho que essa é uma das principais contribuições. Me digam aí se eu respondi a primeira pergunta com êxito ou não, se faz sentido o que eu estou falando ou não. Beleza? Bastante gente entrando, que legal. Josi Maia, bem-vinda. Pri dos Anjos, Anne Martorelli, Elcio, Eneida, quem mais? Freire, João, Vera Lubrito, Camódena, Jéssica Mariano, que legal, bastante gente. Sejam todas muito bem-vindos. Beleza. Aí tem uma segunda pergunta que eu coloquei aqui junto, né, bem próximo da primeira, por um motivo óbvio. Tem idade mínima para levar meus filhos em museus e galerias? Não tem idade mínima e não tem idade máxima. Tô presumindo que você é a mãe, né, que você é o responsável por essa criança. Algumas exposições, elas têm recomendação de faixa etária. E essas recomendações, como o próprio nome diz, elas são recomendações. E aí vai muito dos pais, né? Vai muito dos pais, como que eles tratam, como que eles encaram essa recomendação, essa exposição, por exemplo, a um nu, essa exposição a um conteúdo sensível, violento, drogas, seja qual for o conteúdo. Então, isso é quando é uma recomendação, ele pode ficar muito ao critério do pai, né? Quando é uma restrição, né, que a restrição ela se dá a partir dos 18 anos, quando tem uma classificação etária de 18 anos, aí muitas vezes ela é proibitiva, né? Menos não pode. Mas ainda assim os pais têm sempre a autonomia de, enfim, buscar o repertório em outros lugares. Eu particularmente, eu não vejo restrição, mesmo para um nu, por exemplo, muito evidente. A criança não tem o mesmo repertório que nós para ter o mesmo julgamento que nós temos. Eu falo isso por experiência. Minha irmã tá aí vendo, aliás, eu tenho duas irmãs, né? A Raquel tá aí assistindo, e o meu cunhado André, que é esposo da minha outra irmã Lígia, também tá aí assistindo. E os filhos deles, os meus 4 sobrinhos, já frequentaram a galeria, já viram de tudo aqui na galeria, desde violência, por exemplo. Alguém pode dizer que essa obra que está atrás de mim é violenta, né? Eu particularmente não acho, mas enfim, ela tem um semblante de morte, ela tem alguma indução a isso. Mas enfim, os meus sobrinhos vêm, convivem, e nem por isso eles têm algum problema com isso, ao contrário, né? A gente até hoje só teve bons exemplos, boas experiências com a frequência dos meus sobrinhos, dos filhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, aliás, dentro da galeria. Beleza? Respondi a segunda pergunta sobre restrição de idade. Me digam aí se faz sentido. Esse é um tema um pouco polêmico. Queria sim que vocês participassem aí, comentassem como que é pra vocês, pra quem tem mãe, pra quem tem... aliás, pra quem tem filhos. Todo mundo tem mãe, né? Pelo amor de Deus. Pra quem é mãe, pra quem tem filhos, se isso é um dilema, é uma preocupação pra vocês. Legal? Vamos pra mais uma pergunta?
Mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar. Tem mais 5 perguntas aqui. Algum educativo de exposição te marcou? Tem 2 que são muito parecidas, quer ver? Ó? Algum educativo de exposição te marcou? E qual foi a melhor experiência, melhor ou pior experiência de educativo da galeria? Tem uma experiência específica que me marcou muito. Eu acho tudo positivo, porque tudo ensina a gente, tudo, né, mostra novas possibilidades. Eu sempre vejo a metade cheia do copo. E eu lembro de uma vez que veio uma escola inteira dentro da galeria, os professores, né, vieram todos os professores daquela escola para a galeria. E tinham ali professores multidisciplinares, tinham professores de matérias específicas, geografia, matemática, português, tinha professor de educação física, tinha o professor de artes, né? Tinham vários professores. E a gente estava fazendo uma mediação sobre uma exposição do Pierino Massenzi, que é um artista aqui da região do Grande ABC, ele é ítalo-brasileiro, né? Veio para cá por conta da Segunda Guerra Mundial. Se instalou aqui no ABC, trabalhou como cenógrafo dos estúdios Veracruz, e ele tinha vários trabalhos, várias linhas de trabalho, vamos chamar assim. Ele tinha uma linha muito política, né, do trabalho dele, ele tinha uma linha social também muito grande do trabalho dele, e ele tinha uma vertente concreta, abstrata do trabalho dele. O ABC, ele teve grande influência do concretismo nacional, acho que principalmente com o Saciloto, né, que é daqui de Santo André, aqui próximo da nossa região. Eu costumo muito falar de artistas contemporâneos, tá? De artistas aqui contemporâneos no sentido do tempo, né? Porque isso traz um pé na realidade para todo mundo. Falar do Leonardo da Vinci, falar de grandes mestres, talvez deixe a coisa tão distante. Eu gosto muito de usar referências aqui atuais. E aí nessa exposição do Pierino Massenzi a gente tinha uma série de obras concretas e abstratas. E aí tava ali fazendo o educativo com os professores e tal, e falando isso, aquilo, outro, blá 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 blá. Até que no final da exposição, no final da apresentação, da mediação, se não me engano, tava eu e a Letícia Barrio Nuevo fazendo a mediação com essa escola. No final da mediação, um professor de educação física, os professores de educação física, eles sempre são mais expansivos, né? Energia acumulada. Tem algum professor de educação física aí? Comenta. Sou o professor de educação física. São sempre mais expansivos, sempre os mais divertidos. É um barato os pros de educação física. E aí ele virou pra mim e fez assim: pô, Tomás, legal, muito ótimo aí toda a mediação que você fez, tudo que você falou, eu concordo de cabo a rabo e me diverti muito e tal, mas assim, você tá falando de interdisciplinaridade e eu sou professor de educação física, como é que eu vou fazer uma tarefa de artes dentro de uma aula de educação física? Eu falei: pô, que legal, professor, que você trouxe essa pergunta, talvez outros pros tenham a mesma dúvida, né? E aí é legal porque quando você é confrontado, principalmente numa palestra, assim, numa apresentação, numa mediação, os outros, é isso aí e tal. Aí eu falei: tem mais algum pro de educação física aqui? E aí tinha mais uma, era um professor homem e uma professora mulher. Eu falei: olha, eu quero que vocês levantem, tinham 2, eu falei: eu quero que vocês levantem e observem as obras que estão aqui na nossa sala por 1 minuto. Eu vou dar 1 minuto para vocês só observarem as obras, o que quer que vocês percebam nela. E aí eles ficaram lá, olhando para um lado, olhando para o outro. A gente estava só os 2 em pé. A gente estava numa sala de uns 30 professores, mais ou menos. E aí só os 2 olhando, tal, passou. Eu falei: beleza, deu 1 minuto? Pô, beleza, deu 1 minuto. Eu falei: agora você pro 1 aqui, você vai reproduzir em gesto o que significa essa exposição para você. Uma exposição de arte concreta, depois vocês podem pôr aí arte concreta, ela tem muito de formas repetitivas, né? Ela tem muito de uma repetição de símbolos e tal. E era teoricamente fácil reproduzir isso em gesto. E aí o pro começou lá a fazer assim. Aí ele fazia assim com o braço. E ele ficava fazendo assim. Eu falei: legal, pro, não para, fica, continua fazendo esse gesto aqui. E aí eu pedi para a pro número 2, que era outra professora de educação física, para ela também fazer a mesma reprodução do que significava aquela exposição para ela, sem que ela repetisse esse gesto, né?
E aí ela começou a fazer um gesto assim, por exemplo. Aí eu falei, legal, Pro, não para esse gesto, não para. Aí eu pedi para uma terceira Pro, eu falei, agora levanta aqui, quem topa me ajudar, faz um terceiro gesto que não seja assim e que não seja assim. E aí a professora começou a fazer um gesto assim, e aí eu pedi pro quarto, pro quinto, pro sexto, pro sétimo. Começa a ficar uma brincadeira, começa a ficar uma confusão na sala, que é muito engraçado, né? Que é muito divertido. Imagina a gente fazer isso com crianças, né? Que vão rir do gesto, que vão... Pô, como que uma obra que é concreta, como que uma pintura pode ser traduzida num gesto? Olha o desdobramento que a gente está dando, né? A possibilidade que a gente está dando para uma criança. E aí nessa mesma atividade, a gente falou para outros pros, né? Perguntou pro quinto, sexto pro lá, falou assim, agora você, Pro, levanta aí e faz o que significa essa exposição em som para você. E aí o Pro começou lá, né? Um som contínuo. Aí fala pro outro, para você, ele começou, sei lá. Aí você imagina aquela cacofonia de sons e de gestos. Aquilo foi muito marcante, porque os pros perceberam que com um pouquinho de criatividade, com um pouquinho de entusiasmo ali, eles conseguiriam trabalhar enfim, essas possibilidades com os alunos. E isso me marcou muito. Porque, enfim, foi muito divertido e no final isso tocou os professores, consequentemente todos eles, né, deram esse feedback e foi uma saída muito divertida assim para esse educativo especificamente. Eu confesso que eu não lembro nem qual que era a escola de fato, mas foi um educativo uma situação assim pontual que me marcou bastante. Então respondendo, né, qual foi a melhor ou pior experiência de um educativo da galeria, e se algum educativo de exposição me marcou, esse foi muito interessante. O pior educativo, eu preciso pensar um pouco mais. Eu não sei dizer se teve um educativo que eu saí de fato frustrado, assim. Particularmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aí eu enfim, não lembro se eu tive uma frustração muito grande com algum educativo. Legal, essa pergunta respondida. Vamos para outra pergunta aqui. O que você acha de visita guiada? Não direciona o pensamento do espectador? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Queria que vocês interagissem comigo aqui, dissessem o que vocês acham das mediações. Se as mediações, né, nos museus, se elas acabam direcionando o pensamento, ali castrando um pouco o pensamento do visitante, ou não. Se a mediação, ela amplia o repertório, ou o que vocês acham de uma mediação dentro do museu. Enquanto eu dou as boas-vindas aqui para o Guta Fanelli, Tela Pinheiro, Cristina Nésia, Jennifer Gaines, Bia Rosa, Otávio Belager. Que legal, Otávio, você por aqui. Paradoxa Cultural, a Vitória e a Letícia. A Vitória, eu recomendo para quem é artista aí, seguir a Paradoxa Cultural. Eles estão começando a criar um conteúdo bem interessante. Eles fazem trabalho de gestão de carreira de artistas, super competentes as duas. Laia Neva, bem-vinda. Jordano Bruno, Charles Cunha, que legal você aqui. Hélios, bem-vindo. Cássia, bem-vinda. Fruto da Arte, Eduardo Polidoro. A Kelly deve estar rindo da história que eu contei. A Ana Martorelli também deve estar rindo dos pros expansivos. Muito bom, muito bom. A Ana disse, não gosto muito de visitas guiadas, mas em algumas situações elas foram enriquecedoras. Legal. Legal. Evertíssimo disse, acredito que a mediação ajuda bastante, porque a contextualização faz parte da interpretação. Bom ponto também. Legal que a gente tem um ponto para cada lado aí. Muito interessante. Quem mais? Quem mais? Muito bom, muito legal. Muito legal. Oi, Totô, olha lá, deve ser o meu sobrinho Theo que tá mandando um oi pra mim, ou deve ser a minha sobrinha Lara. Tá vendo como eles participam? Até das lives da Uma Educação, os meus sobrinhos participam. Então é isso, é desde cedo mesmo, consumindo 100% do conteúdo.
Bom, eu particularmente, eu tenho uma opinião. É o Theo, olha lá, é o Theo, ele escreveu. Bem-vindo, Theo, bem-vindo à nossa live. Você pode responder as perguntas do Tio Tô também, tá bom? O que acha da visita guiada se ela não direciona o pensamento? Aqui na galeria, para quem conhece, para quem não conhece a arquitetura da galeria, logo que você entra, à esquerda ele tem um quadro branco, que é onde normalmente a gente cola os textos curatoriais, se a exposição foi curada por alguém, ou os textos críticos, se a exposição não foi curada por alguém, mas se a exposição teve um texto crítico de algum profissional, né? Eu sempre recomendo que as pessoas façam uma visita livremente, né? Quando você entra na galeria, ele está no contrapé, esse texto, né? Então vamos supor que o texto está aqui nas minhas costas. Eu entrei, o texto ficou para trás, né? Eu passei por ele. E aí eu faço uma visitação na galeria, quando eu estou indo embora, eu dou de frente com esse texto. E por que eu sugiro isso? Porque eu particularmente acho que depende do texto, ele pode sim orientar muito o seu pensamento. E depois que você viu alguma coisa, que você leu alguma coisa, é difícil desler, é difícil desver aquela coisa. E então, quando eu visito exposições, eu procuro sempre fruir o meu trabalho, a minha experiência sozinho. E depois, ao final da visita, pegar aquele texto curatorial, aquele texto crítico, levar para casa, muitas vezes deixar decantar a exposição na minha cabeça, né, as reflexões, as sinapses que eu tenha que fazer com aquela exposição, para depois eu beber ali na fonte do curador, do crítico, seja o que for. Mas eu, sem dúvida, acredito que o texto curatorial, o texto crítico, enriquece muito uma amostra, muito, muito, muito. Muito bom. Duda, bem-vindo, Duda. Duda trabalha com a gente aqui na produção da galeria. Renato Santos, bem-vindo também. Muito bom, bastante gente passando pela nossa live. 3 perguntas. Deixa eu pegar uma pergunta ao vivo aqui, ó. Deixa eu pegar uma pergunta ao vivo. Qual é a luz que você mais usa para iluminar as obras na OMA? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Tem duas perguntas, basicamente duas iluminações, a iluminação branca e a iluminação amarela, e cada uma tem uma função diferente, né? A iluminação branca, ela costuma respeitar muito a cor da obra, né? Ela costuma respeitar muito as propriedades da obra. E a iluminação amarela, ela costuma ambientar muito a obra. No nosso caso, aqui no nosso salão expositivo, ele tá com uma luz amarela, né? E na nossa reserva técnica ele também tá com uma luz amarela. A nossa galeria ela é bem pequena, né? Então essa luz ela dá um ambiente um pouco mais aconchegante para o nosso espaço. Foi uma decisão quase que estética curatorial, vamos chamar assim, né? Da gente colocar essa lâmpada. As duas lâmpadas, as duas são de LED, né? Pode ser a branca ou pode ser a amarela. Elas são de LED, então elas não são agressivas pro material, né? E aí depende muito de você, depende muito do espaço que você tem. Se você tem, por exemplo, condição de trabalhar uma luz direcional, ou se você não tem condição de trabalhar uma luz direcional, você vai ser uma luz, perdão, mais lavada na parede toda. Muitas vezes você pode combinar a luz amarela com a luz branca. Existem várias saídas e basicamente é uma escolha, né? Não tem o certo ou o errado. Museólogos, por exemplo, o Otávio tá aí. Existem algumas iluminações adequadas para tipos específicos de trabalhos, né? Mas não é o nosso caso aqui, até porque os trabalhos dentro da galeria, eles estão numa situação transitória, né? A galeria é um espaço comercial de obras de arte, então as obras passam por aqui, ficam pouco tempo por aqui e vão para a casa dos colecionadores, museus e assim por diante. Então isso é uma questão muito, muito pontual aí, muito de gosto. Respondido? Depois me diz se a sua questão foi respondida. Muito bom, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ao vivo. Não tem nenhuma pergunta mais ao vivo aqui na nossa caixinha. Eu acho que teve uma pergunta aqui por comentário. Deixa eu ver aqui, ó.
Parará, parará, parará. Quais são as referências sobre arte inclusiva que vocês utilizam? Caixa de ideias, Elana. Muito obrigado pela pergunta, Elana. Pergunta muito difícil. A gente usa uma série de referências para arte e educação, para o contexto de arte e educação como um todo, não especificamente para a arte inclusiva, né? Mas a gente usa pedagogia em primeiro lugar, eu acho que a abordagem triangular da Ana May Barbosa, acho que é a maior referência de arte e educação aqui no Brasil, quiçá no planeta, mas é uma das grandes referências para nós aqui na galeria. A gente também usa muita referência da pedagogia Waldorf, né? A Lê, uma das profissionais que trabalham aqui na galeria, também está fazendo uma formação em pedagogia Waldorf e traz, né, dessa fonte aí para nós. Montessori, por exemplo, também foi uma metodologia que eu particularmente já li algumas coisas e que a gente sempre usa, enfim, coisas do nosso repertório como referência. Que mais? Acho que educação como um todo, Paulo Freire é uma referência, né? A gente falou um pouco disso na Semana de Arte e Educação, mas não especificamente sobre arte inclusiva. Que mais? Acho que essas referências talvez já ajudem aí a dar uma pista se você quiser, enfim, pesquisar mais coisas. Régio Emília, a Lu Botelho está dizendo, boa Lu. Vamos a mais uma pergunta. Como é o processo de planejamento de um educativo para uma exposição? Essa pergunta é muito legal e vocês vão gostar de ver como que é o nosso processo de organização do educativo. Lógico que em tempos sem pandemia, né? Pelo amor de Deus. Repete a primeira. A primeira é a abordagem triangular da Ana May Barbosa. Ana May é Ana, A-N-A, Mae, M-A-E Barbosa. Se alguém puder escrever aí no comentário para mim, me ajuda. Ana May Barbosa, abordagem triangular. Então a pergunta é, como é o processo de planejar um educativo para uma exposição? Como que a gente faz isso aqui na Oma Galeria? Eu vou dar o exemplo, por exemplo... obrigado, Jamile. Obrigado. Aí, a Jamile escreveu. Como que a gente faz o nosso processo? No ano de 2019, por exemplo, acho que foi no ano de 2019, olha como é que nós fizemos o nosso educativo. A gente tinha uma demanda muito grande... a gente tinha uma demanda muito grande pelos nossos educativos, de escolas que queriam participar dos educativos da OMA, e a gente foi buscar ajuda em uma universidade próxima aqui da galeria, né? Nós estamos em São Bernardo, no ABC Paulista, e a gente foi buscar ajuda da Universidade Federal do ABC por meio da... como é que chama, Vi? Projeto de... Não, a departamento da Carol, de Extensão e Cultura? PROAC. O PROAC. É o mesmo nome. O programa de... A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. PROEC, não PROAC, PROEC, é isso aí. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, dizendo que queríamos fazer o educativo da Oma Galeria, queríamos expandir o educativo da Oma Galeria, e que a gente queria fazer o seguinte, queria envolver alguns professores do campo da filosofia, né, e artes também, para embasarem a nossa exposição, o conteúdo da nossa exposição, para eles darem um arcabouço acadêmico para o conteúdo da nossa exposição e darem, a partir do conteúdo dessa exposição, o conteúdo da exposição quem dá é o próprio artista, ou é o curador, ou é a pessoa que está propondo a exposição. Então vamos supor que a OMA convidou um artista X para fazer a exposição. Esse artista vem com uma temática, né? Uma temática Y. Aí a gente levava essa temática Y para a Federal do ABC e falava para duas professoras que participaram desse educativo, que foi a Paula Braga e a Alexia Bretas. A gente fez um termo de cooperação técnico-científico com a Federal do ABC. E aí a Alexia Bretas e a Paula Braga estudavam esse nosso artista e aí diziam, olha, com esse artista aqui,
vocês podem vincular a escola de Frankfurt de pensamento, ou vocês podem vincular Freud, ou vocês podem vincular Nietzsche, ou vocês podem vincular, seja lá o que for, de escolas de pensamentos filosóficos, né? Eu lembro, por exemplo, como que era o nome? Eu falei que eu lembro e aí eu esqueci. Daquele que Paul Beatriz Preciado, né? Quando a gente teve uma exposição com temática LGBTQI+. Então, várias referências eram trazidas pelos professores. E aí a galeria, em posse do conteúdo da exposição e em posse dessa referência acadêmica que a Federal do ABC, né, que os professores davam pra gente, a gente falava, legal, o que dá pra fazer com isso? Aí a gente discutia internamente, e aí tinham alguns alunos, 3 alunos por exposição da Federal do ABC que cumpriam horas complementares aqui dentro da galeria, e junto com a gente, então, se não me engano, éramos eu, a Letícia e os 3, se não me engano, eu não me lembro agora. Mas nós, junto com o artista e com o curador, quando havia um artista, um artista havia sempre, quando havia um curador, a gente dizia, legal, em posse desses elementos, o que a gente pode propor para as pessoas? A gente propõe bordar, propõe pintar, propõe dançar, propõe costurar, propõe... O que a gente propõe para as pessoas fazerem? E a gente inventava um educativo ali. Vamos bordar. E aí pegava lá, por exemplo, a referência de um dos artistas da galeria, que era o Nário Barbosa, e aí pegava fotos do Nário, comprava material, levava para as escolas, e aí a gente fazia 2 coisas em posse de tudo isso, que era o quê? Ou seja, a gente montou as ideias ali, aí a gente saía para campo, que a gente falava, né, para fazer 2 coisas. A primeira coisa que a gente fazia era a aplicação desse educativo com alunos de fato, né, com alunos de várias idades. Às vezes os pequenininhos, os pré-alfabetizados, lá no infantil, enfim, em várias idades escolares, né? A gente fazia essa aplicação. Fazia mais ou menos uma meia dúzia de aplicações práticas ali nas escolas. Depois voltava para a galeria e anotava o que tinha dado certo e o que tinha dado errado nesses educativos. Em posse disso, em posse dessa experiência com 6 escolas mais ou menos, 6 a 10 escolas mais ou menos, a gente ia formar professores, porque a gente percebeu que formando professores, a gente multiplicava exponencialmente o alcance das ações da galeria, né? Enquanto a gente estava atingindo ali uma sala de aula, 2 salas de aulas, 3 salas de aula, se a gente fizesse isso com professores, a multiplicação desse alcance ela era exponencial. E aí a gente fazia, por exemplo, se a gente fazia meia dúzia, sei lá, de atividades aplicadas, que a gente chamava, que eram atividades com as crianças, a gente fazia umas 20, sei lá, formações com professores. Fazia uma tonelada de formação com professores. Para vocês terem uma ideia, o nosso recorde nesse ano, acho que foram mais de 1.200 professores formados, né, que passaram pelas nossas formações aqui. Formações não formais, né? HTPCs, né? Para os críticos de plantão. Então foi um trabalho aí homérico, mas que deu muito prazer da gente fazer. E vou te falar que pouquíssimos museus, tá? Pouquíssimos museus têm o alcance que tem o nosso educativo, né? A gente fez agora aí a Semana de Arte e Educação, puxar um gancho para a Semana de Arte e Educação. Nós tivemos 7.300 inscritos para a Semana de Arte e Educação e que participaram da primeira aula da Semana de Arte e Educação foram 8.800 pessoas. Ou seja, teve mais participação do que inscritos, porque os colegas recomendavam para outros colegas e o colega não estava nem inscrito, mas ele participava ali da semana, entrava no YouTube e não tinha problema nenhum, porque o lance era mesmo ter maior alcance, ter maior repercussão e cumprimos com muito êxito. A gente teve na nossa primeira live mais de 1.100 pessoas simultaneamente na live. Cara, é bizarro esse número. Vocês que consomem o mesmo conteúdo que a gente, vocês sabem aí, as nossas lives são sempre com as mesmas pessoas, que são as mais interessadas, que são as mais engajadas, que são as mais comprometidas, que são as que vão colher resultado daqui pra frente. Eu tô aqui numa live com 11 pessoas com a mesma energia, com a mesma disposição, com o mesmo engajamento, se a gente tivesse com 1.100 pessoas, né? Mas a gente sabe que é natural
que os que mais se dedicam, que os que mais acompanham, que os que mais consomem, acaba sendo os que mais têm resultado também, né? Então, e isso é muito rico para nós, enfim, a gente faz com uma baita alegria, com uma baita energia, tudo que a gente se propõe a fazer aqui. Agora que eu comentei da Semana de Arte e Educação, para vocês não dizerem que eu estou mentindo, hein, ó. Vai ter a Semana de Arte e Educação novamente. Vai ter a Semana de Arte e Educação novamente. Que raio, Tomás, que essa tal de Semana de Arte e Educação? A Oma Educação, por conta da pandemia, a gente lançou o nosso curso online de Arte e Educação. Então nós lançamos um curso online, baseado em todas essas experiências que a gente teve, que eu contei para vocês aqui um pouco. A gente lançou o curso online de Arte e Educação. Que é um curso com uma tonelada, eu não vou falar muito do curso aqui, porque não é a ideia, mas é um curso gigantesco, com uma tonelada de aulas, sei lá, tem mais de 90 aulas, tem aula ao vivo, tem exercício, tem comunidade, tem um monte de coisa. E para mostrar, né, para mostrar para as pessoas o que é o curso online de Arte e Educação da Galeria, esse curso ele é pago, né? Para mostrar para as pessoas o que é o curso online de Arte e Educação, a gente fez a Semana de Arte e Educação, que mostrava um pouco da vivência do curso, só que durante uma semana. Então tinha comunidade, tinha as aulas ao vivo, tinha certificado, tinha uma tonelada de coisa. E aí no final da Semana de Arte e Educação, as pessoas que falaram, pô, gostei, quero mais, podiam entrar no curso, né, comprar o curso e consumir o curso. E as pessoas que não, falaram, olha, só a Semana de Arte e Educação para mim foi suficiente, tudo bem também, 100% gratuita, o certificado era gratuito, tudo gratuito. Beleza, obrigado, gostei da Semana de Arte e Educação, vou ficar só com isso, não tem problema nenhum. Aliás, alguém aqui participou da Semana de Arte e Educação? Põe aqui para mim, eu participei, só para eu saber se tem o pessoal que participou da Semana de Arte e Educação aqui. E aí nós fizemos no finalzinho de janeiro, no finalzinho, acho que de 18 a 21 de janeiro, no meio de janeiro, a gente fez a Semana de Arte e Educação. E vai ter uma Semana de Arte e Educação de novo, só que eu não sei quando. Ela provavelmente vai ser em abril, em maio, eu não sei, talvez seja em abril, porque a gente quer, agora nós estamos dedicados para as pessoas que entraram no curso. Foram algumas pessoas, tem bastante, não me lembro agora o número exato, mas bastante gente entrou no curso online de Arte e Educação. E agora a gente está dedicado ali, criando a comunidade, criando as dinâmicas do dia a dia, vão ter as aulas ao vivo, que exige bastante da gente, principalmente nas primeiras semanas ali de curso. Então, a gente se dedica bastante para essa primeira turma. Quando a gente achar que já está ok, que as pessoas já estão autônomas ali, consumindo o conteúdo, já estão navegando numa boa na nossa plataforma, aí a gente faz a Semana de Arte e Educação para fazer a segunda turma e assim por diante. Legal, ó, a Janaína participou da Semana de Arte e Educação, o Pietro participou, que legal, Pietro. Jéssica Mariano também participou. Me digam aí vocês três, em uma palavra, o que foi a Semana de Arte e Educação para vocês? O que foi a Semana de Arte e Educação em uma palavra? Diga aí o que vocês acharam. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas ao vivo aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem algumas perguntas ao vivo aqui, ó. Enquanto vocês me dizem o que vocês acharam da Semana de Arte e Educação em uma palavra, eu vou responder mais uma pergunta aqui do meu parceiro. O que você acha de live painting? Cara, eu particularmente não gosto, tá? O live painting, ele tem um lugar específico para acontecer, né? A galeria de arte, ela pressupõe de alguns dispositivos e de algumas organizações, de alguma forma de apresentação que é muito peculiar. A gente pode dizer que talvez seja um pouco engessado, que seja um pouco X ou Y, até com uma conotação negativa, é fechado, é elitista e tal. Mas alguns dispositivos, por exemplo, o conceito do cubo branco, que tem dentro de uma galeria de arte, que não deixa que nada brilhe,
além da própria obra, né? Esse conceito do White Cube, que a maioria das galerias aplicam, a OMA, por exemplo, aplica também no seu espaço expositivo, ele tem um porquê, né? E eu, particularmente, eu acho que a arte acontece em outros momentos, né? A arte não acontece num live painting. Eu estava aqui agora fazendo uma reunião, agora há pouco fazendo uma reunião com o Nário Barbosa, que é um artista da galeria. E o Nário trouxe uma série de fotos de um teste que ele fez, de uma experimentação que ele fez durante o período da pandemia. E cara, dessa experimentação que ele se sentiu impelido a fazer e tal, isso e aquilo, a gente chegou numa outra saída que às vezes não tem muito a ver com o que ele produziu exatamente naquele momento, né? Com o que ele trouxe naquela série. Naquele momento, no momento que a gente estava discutindo essas coisas, a arte está acontecendo, porque a cabeça está pensando, porque a cabeça do artista, a cabeça do Nário está vendo possibilidades naquele negócio. Ele vai voltar para casa dele, ele já anotou coisas, já anotou palavras, já anotou referências, já anotou isso, anotou aquilo. Ele vai voltar para casa dele, ele vai produzir, se eu conheço bem o Nário, ele vai fotografar 1 milhão de coisas. E dali pouco tempo ele vai me mandar no WhatsApp, vai me mandar por e-mail, vai dar um jeito dessas fotos chegarem até mim, de coisas que ele foi impelido a produzir. Quer dizer, a arte, o momento criativo, ele aconteceu muito mais antes, sabe? No processo de desenvolvimento disso. Muitas vezes a materialização da coisa é só a materialização da coisa. A arte já aconteceu. Lembra sempre que eu venho, né? Eu circulo um meio de arte contemporânea, onde o discurso, a arte discursiva, ela é muito importante. Então, eu penso que a arte acontece não nesse momento de live painting. Esse momento de live painting, ele acaba sendo muito uma distração, né? Para o que é de fato a obra. Ele acaba sendo muito mais uma performance ali do artista do que é de fato a obra. E eu acho, sinceramente, que diminui a percepção de valor das pessoas à obra. Porque colocar aquela obra naquela parede branca, vazia, aquela única obra, não aquele volume de obras, dá uma coisa de, cara, isso é importante, isso requer um respiro, isso requer um tempo só da obra, que é muito grande, né? Então, eu gosto muito mais dessa apresentação essencial do que do live painting. Eu acho que o live painting, ele funciona para outras ocasiões, ele funciona para outras coisas, mas não para uma galeria. Muito bom, vamos voltar ali às nossas... deixa eu fechar aqui nossa pergunta. Beleza, ó, os coraçõezinhos subindo, parece que fez sentido, legal. Eu perguntei para vocês o que vocês acharam em uma palavra da Semana de Arte e Educação, e a Jéssica disse aprendizado. O Pietro falou percepção, a Janaína falou inovadora. Que delícia, meu, foi muito legal, foi tudo isso para nós também desse lado aqui. As novas percepções, quantos insights, quantas coisas aconteciam ali no meio da coisa, sabe? Ali no meio da semana, na preparação da aula, minutos antes da gente entrar ao vivo. Então, para nós foi muita percepção, foi um olhar muito atento. A gente aprendeu muito, né? Que nem a Jéssica falou do aprendizado, a gente aprendeu muito. E de fato, Janaína, foi uma coisa inovadora. Eu, particularmente, não tinha visto nada de tamanho alcance dentro desse nosso circuito de arte e educação. Nada de nenhum museu, de nenhum lugar, de nenhum país do planeta. 7.300 pessoas inscritas, mais de 1.100 pessoas simultâneas em uma live. Se a gente somar todos os views, a gente passou aí de 50 mil views nas 4 aulas da Semana de Arte e Educação. Cara, é muito grande. Então, de fato, foi uma coisa inovadora. Pro bom e pro lado bom e pro lado ruim, né? Muita gente se deliciou, 99,9% das pessoas amaram a parada, gostaram muito, mas sempre tem aquele 1% que vem criticar e quer desconstruir, que a gente chama de pincher, né? Então sempre tem o pincher latindo, nada contra o pincher, mas só porque o pincher é pequenininho. Sempre tem aquele pincher latindo. E a gente não transforma pincher em elefante. A gente deixa o pincher um pincher ainda. Porque o que importa não dá pra agradar todo mundo, né? Se nem as figuras mais emblemáticas aí do nosso planeta não agradaram todo mundo, não vou querer eu, a Lê, o Adriano e a outra Lê agradar todo mundo. Mas foi muito legal mesmo. Foi muito
muito divertido, foi muito gostoso e muito gratificante executar a Semana de Arte e Educação, por isso terão outras. Galera, 8h50, eu vou para nossa última pergunta aqui, para depois me despedir de vocês. E com adultos, como pensar em estratégias sem deixar infantil? Aí a pessoa comentou aqui, EJA. Muito boa a pergunta, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com EJA, mas quando a gente planejava os educativos da Uma Galeria, a gente desenhava as atividades para esses 3 públicos, né? E quais cuidados que a gente tinha? Qual é o grau de concentração, por exemplo, de uma criança em tal idade? Qual é o grau de concentração em um adolescente em tal idade? E qual é o grau de concentração de um aluno do EJA que tem tal idade? Entretanto, o aluno do EJA veio de uma jornada de trabalho intensa. Então, qual é o grau de atenção que ele vai ter ali naquele momento? Pensando nessas peculiaridades de cada um dos públicos, a gente pensava atividades correspondentes. Então, por exemplo, nós vamos... Agora eu não me lembro de um exemplo específico, mas nós vamos pintar com esse pessoal? Não, para esse pessoal pintar não é o caso. Mas e dançar? Pô, dançar talvez seja. Mas e uma musiquinha? Não, uma musiquinha não, porque não sei o quê. Então, quer dizer, a gente primeiro mapeava as características desse público, desses vários públicos, e aí a gente bolava as estratégias de educativo, né, as mediações de educativo, mediante cada público. A gente nem sabia se a gente ia ter público de todas as vertentes, vamos dizer assim, de todas as linhas nos nossos educativos, mas a gente tinha uma ideia de gaveta ali, tinha uma coisa na manga para fazer com cada um desses públicos, caso eles aparecessem. Eles nunca apareceram de sopetão, porque era sempre agendado, mas a gente sempre tinha uma ideia para praticar com cada um desses públicos. E isso permitia que a gente fosse mais efetivo, né? Quando a gente tenta adaptar, o adaptado fica adaptado, não tem jeito, né? O adaptado é sempre um jeitinho. E aí todo mundo percebe, né? O nosso público percebe, o resultado não é tão satisfatório, tudo fica evidente se a gente está fazendo uma adaptação. Beleza, galera? 8h54, 1 hora de live aqui com vocês. Queria agradecer muito a participação, vocês estarem aqui comigo, tá escrevendo, tá curtindo, enviando a live para os colegas. Queria fazer um pedido aqui, um único pedido. Aliás, vai ser o segundo pedido do tipo. Agora que a gente terminou a nossa live, que vocês deem um print nessa live aqui. Marquem a gente, live da Uma Educação, e pode pôr na hashtag, põe a palavra que significou essa live para você. Então, que nem a gente fez aqui da Semana de Arte e Educação. Se você acha que essa live foi pesada, escreve hashtag pesada. Se essa live foi maravilhosa, você escreve hashtag maravilhosa. Se essa live foi uma droga, você escreve hashtag droga. Escreve o que vocês quiserem. E aí marca Uma Educação, põe lá, hashtag tal, e a gente vai repostar cada um de vocês, porque eu quero que mais e mais pessoas, que a comunidade de vocês percebam o que vocês estão consumindo, e lógico, vocês vão repostar se vocês acham que foi útil a nossa live. E aí as pessoas vão falar, opa, o que o Pietro está repostando? O que a Janaína está repostando? O que a Jéssica está repostando? Né? O que a Má Ferdonato está repostando? O Leandro, a Luli e assim por diante. Lui, desculpa, tá repostando, e assim por diante a gente vai criando uma comunidade cada vez maior. Posso contar com vocês? Então vou fazer a minha cara de como é que a Lara tá falando oi. Oi Lara, amor da minha vida. A Lara é minha outra sobrinha. Tá o Theo e tá a Lara. Tanto a Lara como o Theo já vieram aqui na galeria várias vezes e falam da galeria do Tio Tô. Aliás, tem uma história engraçada com o professor de uma sobrinha minha, da Sofia, que a minha sobrinha ia na aula dela e falava pra ele, pro Mauro, meu tio tem uma galeria. E aí o Mauro falava, legal, Sofia. Aí ela ia no outro dia, pro Mauro, meu tio gosta de arte, ele tem uma galeria. Ela, legal, Sofia. Pro Mauro, meu tio tem uma... Ela sempre falava, e o Mauro falava assim, pô, no ABC, em São Bernardo, galeria...
essas crianças estão delirando, né? Como assim? Meu tio tem uma galeria, nós somos a única galeria aqui da região. E ele falava, meu, essa menina tá viajando, não sei o que ela tá falando e tal. Até que o Promauro ligou a Oma e falou assim, pera, você é sobrinha do Tomás? Sim, o Tomás é meu padrinho e tal. E aí o Promauro fez a relação da Sofia com a Oma, comigo. E aí ele viu que ela não tava devagando, não tava viajando. E, enfim, eu sempre marco. E o Mauro é um querido, um professor super querido. Eu acho que o Mauro também participou da nossa Semana de Arte e Educação. E é um artista que super frequenta aqui a galeria, tá sempre junto com a gente. Beleza, pessoal? Obrigado por estarem até agora aqui comigo. 9 horas da noite, já é tarde. Agora eu vou para casa jantar com a B. E a gente se vê na quinta-feira. Na quinta-feira eu acho que a live é do Adriano. Não, é da Letícia, talvez. Acho que é da Letícia a nossa live de quinta-feira. Janaína, eu nasci em São Bernardo. Que legal, Janaína. Caio, um colecionador, amigo, tá aí também. Que legal, Caião, te ver aqui. Muito bom. Caio é um amigo e depois se tornou colecionador. Um amigo de, sei lá, acho que uns 20 anos pelo menos. Muito bom tê-las aqui. A gente se vê na quinta-feira. Quem vai estar mediando a live, eu acho que é a Letícia. Mas independente disso, terça e quinta, às 20 horas, nosso compromisso é sagrado. Combinado? Beijos e até a quinta-feira.